Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no modo RTE da disciplina de Circuitos Elétricos 2. Vamos continuar falando sobre o tema circuitos magnéticos, né? Hoje vamos falar sobre circuitos magnéticos em paralelo. De forma similar ao que ocorre num circuito elétrico em paralelo, no circuito magnético em paralelo existem nós de bifurcação para o fluxo magnético. Então, nesse circuito em paralelo, o fluxo produzido pela força magnetomotriz, pela bobina, ele, em um determinado ponto de bifurcação, se divide em dois caminhos. Nesse circuito, a gente pode dizer que o fluxo φ1, na parte 1 do circuito, será igual ao fluxo φ2 mais o fluxo φ3. De forma análoga a um circuito elétrico, o meu circuito em paralelo ele terá aqui um trecho representando a parte 1 do circuito com a sua relutância equivalente, o trecho 2 com a relutância equivalente do trecho 2 e um trecho 3 com a sua relutância equivalente. Tendo em mãos que o fluxo total φ1 é igual ao φ2 mais o φ3, podemos retornar nas equações obtidas para os circuitos magnéticos, né? Onde a força magnetomotriz, então, será igual à força de uma parte 1, um trecho 1, mais a força de um trecho 2. Podemos, então, escrever a equação como se fosse a equação de uma malha num circuito magnético aqui. Então, a força magnetomotriz da fonte vai ser igual à força magnetomotriz desse trecho da parte 1 mais a força magnetomotriz desse trecho da parte 2. E aí, completaria a malha aqui do circuito, obteria essa relação. De forma similar, eu também poderia escrever que a força magnetomotriz total seria igual à força magnetomotriz do trecho 1 mais a força magnetomotriz do trecho 3. Tá certo? Então, eu tenho aqui duas equações como se fossem equações de malha para o circuito magnético. Dessas duas equações, a gente chega na conclusão que a força magnetomotriz do trecho 2 é igual à força magnetomotriz do trecho 3. Uma vez que eu tenho aqui φ1 mais φ2 e φ1 mais φ3 igual à força total, então eu vou ter que F2 é igual a F3. Dessa forma, eu vou ter que o H, a intensidade de campo do trecho 2 vezes o comprimento do trecho 2, vai ter que ser igual a intensidade de campo vezes o comprimento do trecho 3. Então, H2L2 igual a H3L3. Vamos considerar agora o caso do núcleo magnético, né, em paralelo, um circuito magnético, porém, a bobina está sendo inserida aqui no centro do núcleo magnético. Então, essa bobina vai produzir aqui uma força magnetomotriz, N vezes I, que esse vai gerar um fluxo magnético. Esse fluxo vai se dividir em φ1 e φ3, considerando do centro aqui o φ2. Então, a analogia lá com circuitos elétricos, eu crio um circuito aqui em paralelo, tendo uma relutância no trecho central em função do material e do comprimento aqui, das dimensões desse trecho. Uma relutância aqui para esse trecho à esquerda, o trecho 1 aqui, né? Que vai depender também da dimensão e do material usado nesse trecho 1. E um fluxo aqui com a relutância no trecho 3, aqui do lado direito. Tá certo? Dado esse circuito, a gente pode dizer que o fluxo produzido lá pela fonte é o φ2, né? Ele vai ser igual ao φ1 mais o φ3. Nesse ponto de bifurcação se divide o φ2 aqui, uma parte φ1, outra parte φ3. Caso as dimensões, a área, né, as áreas e comprimentos, bem como os materiais usados no núcleo sejam iguais na parte 1 e na parte 3, teríamos que o fluxo 1
vai ser igual ao fluxo 3, que vai ser igual ao fluxo total dividido por 2. Isso vai acontecer quando eu estou trabalhando com um circuito magnético que possui simetria. Muito bem. A força magnetomotriz, então, no trecho central, ela somada a essa força magnetomotriz aqui, mais a força magnetomotriz, por exemplo, do trecho 3, o F2 mais o F3, vai me dar a força magnetomotriz total lá da fonte. Quando eu olho para o lado 1 aqui, a força magnetomotriz desse lado 1, em cima dessa relutância, mais a força magnetomotriz aqui na relutância do trecho central, também vai me dar a força magnetomotriz total, aquela ideia de malha aqui, né? Então eu posso chegar na conclusão que a força magnetomotriz em cima da relutância R1 vai ser igual à força magnetomotriz do trecho do 3 aqui, né? O R em cima do R é 3, da relutância 3. Essa igualdade aqui vai acontecer independente se o φ1 é igual a φ3, tá? Eu vou ter essa força magnetomotriz igual, tendo simetria ou não nesse circuito. Então, como exemplo aqui, vamos pegar esse circuito, né? Onde eu tenho aqui um circuito em paralelo, similar ao primeiro exemplo que a gente apresentou, o equacionamento ali, né? E esse exemplo consiste em determinar o valor da corrente I na bobina, dado que o fluxo magnético no trecho 3 é igual a 0,05 Weber. Bem, dimensionamento aqui das partes. Já está dado aqui que a área da seção lá na parte 1 é igual a 0,009 metros quadrados. Da parte 2, 0,032. Da parte 3, 0,045 metros quadrados. Comprimento do trecho 1 foi dado ali de 0,56 metros, do trecho 2, 0,26 metros e do trecho 3, 0,51 metros. O número de espiras total, o N lá na bobina, é igual a 300 espiras. De forma similar, né, eu precisaria aqui saber que material é composto cada um dos trechos. Se forem todos os trechos com o mesmo material, né, ferromagnético, precisaríamos ali da curva relacionando o B com H, uma curva similar a essa aqui. E através dessa relação a gente montaria também aquela tabela similar ao que vimos no exemplo lá na aula passada, né? O exercício lá relacionando circuito série. Então, vamos lá, né? Foi dado ali que o fluxo lá na parte 3 lá era de 0,05, a área lá de 0,045, e então, em função desse fluxo e dessa área, a gente obtém ali a densidade de campo magnético. Tivemos ali então 1,111 Tesla. Dado esse campo magnético, a gente obtém a intensidade de campo magnético. Então, dada a intensidade de campo magnético, vezes o comprimento do trecho, que foi dado ali 0,51 metros, obtemos a força magnetomotriz desse trecho. Então, a gente obtém, nessa última linha aqui, com os dados fornecidos, né, que foi dado só o fluxo da parte 3, a força magnetomotriz na parte 3. Porém, essa força magnetomotriz no trecho 3 vai ser igual à força magnetomotriz no trecho 2. O F2 é igual a F3. Então, obtivemos aqui o F2. Então, dado esse F2 e dado o comprimento do trecho, a gente obtém então o H daquele trecho. Basta dividir esse F por esse L, né? A gente obtém aqui 2.254, então seria a intensidade de campo magnético desse trecho, 2.254 ampere-espira por metro. Dado esse valor de H, vamos lá na curva BH,
com a curva BH, obtemos lá então o valor do campo magnético de 1,375 Tesla. Com esse 1,375 Tesla e a área da seção que foi dada, né, 0,0032 metros, obtemos aqui então o valor do fluxo nessa parte 2. O fluxo igual a 0,0044. Tá certo? Bem, tendo agora esse fluxo 0,044, sabemos que o fluxo total vai ser o φ2 mais o φ3. Então, a gente já tem o φ2, já foi dado o φ3, obtemos então o fluxo total, que é 0,94. E aí, 0,94 fluxo total, a área do trecho 1, obtemos então o campo magnético no trecho 1. Esse campo magnético, através da curva BH, obtivemos então aqui o que seria a intensidade de campo magnético. Com a intensidade de campo magnético e o comprimento do trecho, vamos obter o que seria a força magnetomotriz lá no trecho 1. Tá certo? Então, essa seria aqui a força magnetomotriz do trecho 1. Então, somo a força magnetomotriz do trecho 1 mais do trecho 2, por exemplo, vou obter a força magnetomotriz total. Ou soma a força magnetomotriz do trecho 1 com a do trecho 3, também teria a força magnetomotriz total. Com a força magnetomotriz e o número de espiras, posso obter ali a corrente da bobina. Tá certo? Bem, pessoal, isso é o que tínhamos para hoje. Com isso, vamos finalizar essa parte de circuitos magnéticos, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.